reunião para gravar. E eu gostaria que vocês mandassem ali no nosso chat da reunião o nome de vocês e o número da licença de vocês ao lado para a gente confirmar a lista de presenças daí, tá bom? E a partir daqui a gente vai daí justamente iniciar nosso treinamento de orçamentos, tá bom? Mas, novamente, conversando, só preciso ali do nome e número da licença de vocês ali no nosso chat, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ok? Vamos lá. Creio que vocês já estejam conseguindo ver ali a tela, certo? Vamos lá? Seguinte, começar para o módulo de orçamentos, que é o que a gente ficou agendado aqui para esse treinamento, tá bom? Na utilização dos orçamentos, para a gente iniciar de fato, a gente precisa ter 3 cadastros. Primeiro seria o cadastro de usuários, que seriam acessos que a gente tem ao sistema, tá? Esse acesso ali do sistema ele é totalmente cadastrável daí aqui na parte de usuários. Eu venho na barrinha de pesquisa do sistema, bem aqui no menu lateral, ó. Eu vou digitar por usuário, cadastro de usuários. Aqui eu consigo ver quantos usuários que eu tenho cadastrados e quanto que eu tenho disponível. Como essa daqui é uma licença de teste nossa, a gente tem alguns usuários já cadastrados para teste, certo? Caso eu, em algum momento, bloqueie algum desses acessos, né? Por exemplo, eu vou bloquear esse primeiro acesso. Ele libera um acesso para continuar os cadastros, tá? Para realizar esse cadastro é bem simples, a gente consegue inserir daí, né, nosso nome do usuário, o e-mail e a senha para acesso, tá? E o tipo de usuário que ele vai ser aqui embaixo, né? Se ele vai ser vendedor, né? Se vai ser estoquista, o que ele vai ser. O segundo passo que eu tenho que ter cadastrado seriam vendedores, ok? Eu vim aqui no menu lateral novamente, digitei por vendedor e posso acessar o cadastro de vendedores. No cadastro de vendedores eu consigo ver justamente quem que está cadastrado, quem que está liberado e quem não está liberado. Vendedores, já que não é um acesso de fato ao sistema, eu posso ter quantos eu quiser cadastrado, ok? E quantos eu quiser também desativados. Fica a critério de vocês, ok? E a terceira questão, eu preciso ter o meu cliente cadastrado, ok? Para isso eu posso vir aqui em novo cliente, certo? Aqui dentro no cadastro de clientes, eu consigo justamente vir e digitar o nome do meu cliente, né? Eu vou colocar aqui cliente teste treinamento 17/8. Esse vai ser o nome do meu cliente. E esse é o único dado obrigatório, de fato, que eu preciso para poder cadastrar o meu cliente, tá? Não preciso de e-mail, telefone, código de referência, né? Nenhum desses detalhes. Se eu quiser colocar, logicamente, eu posso, tanto agora quanto depois. O cadastro finalizado não me impede de colocar mais informações, ok? Aqui, logo depois que eu colocar pelo menos o nome do meu cliente, eu posso confirmar e prosseguir daí com as próximas funções. Eu posso efetuar um agendamento, né? Posso imprimir uma ficha de visitas ou criar diretamente o meu orçamento. Criando o meu orçamento, você pode reparar aqui, né? Que ele já me permite visualizar aqui, olha, já me puxa o nome do meu cliente aqui. Eu só preciso selecionar daí o vendedor que eu tenho, né? Dos vendedores que eu tenho cadastrados, eles vão aparecer por aqui. Referência e código de referência interna são questões de identificação do orçamento de vocês. O referência é uma referência que você pode colocar tanto para você quanto para o seu cliente visualizar. Código de referência interno é uma referência que só vocês vão conseguir visualizar internamente no sistema de vocês e visualizar junto com os clientes não seria viável, tá? Na impressão do orçamento ele não sairia. Ele é mais para visualização interna e impressão de relatórios internos do orçamento. 3 opções que nós temos aqui logo abaixo: contramarco, arremate e arremate de piso. Essas definições aqui são para definir como que os projetos vão puxar os próximos itens como padrão, ok? Como que ele vai puxar como padrão daí? Justamente varia de acordo com o que vocês vão selecionar ali no orçamento, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui e coloquei, né,
a contramarco como sim, todos os projetos que eu for colocar dentro desse orçamento vão sair puxando o contramarco. Okay? Eles vão puxar ali a parte do contramarco normalmente. Ok? E esse detalhe daí, de acordo, vai puxar, né, do que vocês colocarem ou não. Tem uma questão importantíssima da parte da medida do contramarco, que é tipo de medida do contramarco, sendo ela interna ou sendo ela externa. Qual que é a diferença do tipo de medida do contramarco, tá? O tipo de medida do contramarco, ele vai ser definido, né, de acordo justamente com como que vocês calculam as medidas de vocês. Medida interna, o que seria medida interna? A medida interna seria já considerando a medida do contramarco de vocês, ok? E a medida externa é uma medida que vai considerar o vão. Então, ele vai considerar o contramarco e o projeto, certo? Mas o que isso vai influenciar no meu orçamento? Vou mencionar aqui para vocês, tá? O que ele vai mudar no meu orçamento é, se, por exemplo, eu colocar uma porta de 1 metro de largura por 2,10 de altura, ele vai considerar que o vão tem 1 metro por 2,10 de altura, não somente a sua porta. Qual que é o problema com isso, certo? Quando você for fazer o seu orçamento, ele vai considerar a medida do vão, ele vai pegar daí que o contramarco justamente tem 1 metro de largura por 2,10 de altura, né? E se eu fizer essa questão, né, da parte de 1 metro por 2,10 de altura, ele vai identificar esse meu projeto depois, é, reduzir a medida dos meus perfis que vão dentro do contramarco, porque 1 metro por 2,10 vai ter o contramarco. Então ele vai reduzir a milimetragem do meu contramarco ali do meu projeto, ok? A medida interna não. A medida interna ele vai considerar a medida já final da minha porta e ele vai aumentar o tamanho do meu contramarco, ok? Para que daí, justamente, o meu perfil caiba dentro, né, do contramarco e o meu contramarco não fique fora dessa questão, certo? Essa é a diferença. Então, o que acontece? Esse tipo de medida ali, ele vai alterar como que o sistema vai estar calculando o teu projeto. Então, você tem que ficar esperto com essa questão, porque ele pode dar problema e vai dar problema se vocês utilizarem um tipo de medida errada, tá? Então, ele vai puxar uma medida incorreta que vocês não usam na empresa de vocês, caso vocês justamente utilizem essa medida incorreta, ok? Próxima questão seria o arremate. O arremate ele não vai chegar a influenciar e o arremate de piso também não vai chegar a influenciar, já que esses dois são para acabamento. Logo embaixo a gente tem esse campo de dados da entrega, que expande quando eu clico nele. Dados da entrega, eu tenho duas opções. Cadastrar uma obra para o meu cliente, onde eu posso inserir uma nova obra no cadastro desse meu cliente, e eu posso ou já selecionar justamente uma obra que eu já tenha cadastrada. Ou eu posso informar o endereço de onde que vai ser a minha obra. Então, por exemplo, o meu cliente, ele mora no endereço tal, né? Só que a obra dele vai ser em outro lugar, certo? Então, esses detalhes servem justamente para que você possa alimentar o seu orçamento ali de acordo, ok? É assim que funcionaria daí, para você informar os endereços da obra. Outras comissões. Esse campo aqui, igual a partir dos dados de entrega, expande quando você clica em cima da palavra outras comissões. Esse daqui eu posso colocar o nome de uma pessoa que eu tenha cadastrada dentro do meu sistema, para que o meu sistema possa puxar as informações dessa pessoa, certo? Como assim puxar as informações dessa pessoa, né? Ele possa puxar essas informações ali para que eu possa configurar daí a quantidade da comissão que eu vou estar aplicando para essa pessoa, ok? Então, quanto de comissão que o meu funcionário, cliente, vendedor, vendedor não, porque ele já tem a parte no cadastro vendedor de cadastrar comissão, mas fornecedor, transportador vai ganhar de comissão. Pessoas externas, a parte da empresa de vocês, ok? Quanto de comissão que eles vão estar ganhando nesse caso, beleza? A partir daqui, eu posso então, né, criar o meu orçamento. Cliquei para criar o meu orçamento. Durante a criação aqui do meu orçamento, ele vai me deixar selecionar nome de fornecedor, bitola do perfil, a linha que eu vou utilizar e o modelo que eu vou utilizar. As duas informações acima, né, que mostra ali a linha, o nome do fornecedor e a bitola que eu estou utilizando não são obrigatórias. Eles são dados 100% opcionais para eu colocar dentro do meu orçamento, ok?
Por que que eles não vão necessariamente influenciar ali no meu orçamento, tá? Essa questão ali, ela vai justamente, né, servir para que eu possa estar selecionando qual o fornecedor que me fornece tais linhas para eu filtrar. Isso é um filtro para encontrar linhas dentro do sistema. O nome do fornecedor Bitola são só filtros opcionais. Então, por exemplo, se eu selecionar a linha da Alcoa, né, o fornecedor da Alcoa, ele vai me deixar selecionar só linhas da Alcoa, que são a Gold e a Suprema, que tem dentro do sistema. Se eu mexer aqui para cima, ó, Gold 4 sem baguete, L.Gold, L.Suprema e a Suprema sem baguete. E também uma linha de testes que a gente tem aqui dentro dessa, né, da nossa licença de testes aqui em questão. Ok? A partir daí você pode selecionar o que você acha melhor, né, justamente de ter ali de informação, né, para filtrar ou não suas linhas. Mesma coisa para a bitola. Eu vou estar selecionando para a gente começar a orçar a linha suprema e o modelo vai ser uma janela de correr de 2 folhas, tá? Vou estar pesquisando aqui em cima, ó, ele vai me dar indicações de todos os modelos que eu tenho de janela de 2 folhas da linha suprema normal, ok? Eu posso selecionar, por exemplo, esse desenho base aqui da linha suprema, ok? E a partir dele, eu posso começar a fazer as alterações que eu quero. Cliquei na foto dele, ele abriu essa tela aqui para mim. Vou colocar quantos desse projeto que eu vou utilizar, qual a medida da largura, vou colocar 1,30 m, por exemplo, e a medida da altura, também vou colocar 1,30 m, ok? Próximo detalhe que eu vou ter que selecionar são as cores. Cor de acessório, cor de perfil e cor de vidro, né? Ou seja, o tipo do vidro que eu vou estar utilizando. Todas essas cores são cadastradas aqui, ó. Vou mostrar na barrinha de pesquisa, eu digito por cores. E eu posso acessar a tela de cadastrar/alterar cores. Essa tela aqui justamente é para eu realizar o cadastro de cores diferentes dentro do meu sistema, né? Eu consigo manejar as cores que eu já tenho, cor preta, cor branca, cor verde, azul, amarelo, todos esses detalhes, ok? A partir desse momento, desse momento daqui, eu também posso cadastrar novas cores de vidro. Eu vou clicar aqui no botão de inserir, tá? No botão de inserir aqui, ele vai me deixar colocar o nome da minha cor, né? Por exemplo, ouro rosé. É um exemplo, né? Uma cor um pouco fora do padrão. Posso marcar ela como tipo acessório, assim ela vai aparecer para os acessórios. Reparem que quando eu marquei ela como tipo acessório, ele travou aqui o nome. Eu não consigo mais editar, digitar ou alterar ele, tá? Marquei ele como tipo perfil, ele vai aparecer as opções que eu posso ter para mexer e modificar, personalizar os meus perfis, ok? Marquei como tipo vidro, ele vai aparecer as especificações para que eu cadastre um novo tipo de vidro, né? Vidro temperado, vidro incolor, vidro laminado, o tipo de vidro que for, ok? Um novo tipo de vidro geral que eu possa ter dentro do meu sistema, ok? E a partir daqui eu consigo, né, justamente cadastrar as cores que vão aparecer aqui para o meu orçamento. Por enquanto, eu vou estar selecionando as cores branca para perfil e acessórios. E o vidro vai ser um incolor de 8 mm temperado, aliás, tá? Parece que desativaram aqui no teste, então eu vou estar selecionando 8 mm laminado, não tem problema. Aqui, ó, eu tinha marcado o meu contramarco como não utilizar, marquei o meu contramarco de piso como sim e meu arremate como sim. Arremate de piso, né, eu vou colocar como não, até porque é uma janela, não faz sentido eu ter um arremate de piso em uma janela. Eu vou marcar o arremate como sim, né? Percebo que ele me permitiu mudar normalmente esses detalhes aqui, certo? E a partir disso, eu só ajustei e mudei o que precisava ali, né? Ele puxou automaticamente a configuração que eu tinha colocado inicialmente, só que a partir disso, ele me deixou mudar as configurações aqui depois, né? Contramarco, arremate, arremate de piso e esses detalhes, ok? E a partir disso, eu vou conseguir também mexer nas observações padrão para os meus próximos orçamentos. O que essas observações padrão fazem, né? É uma observação que vai ficar não só para esse projeto, tá? Se eu alimentar a observação por aqui embaixo, ele vai ficar para todos os meus orçamentos em todos os meus projetos. Ok? Então eu tenho que fazer isso conscientemente, tá?
Então esse detalhe ali é importante vocês tomarem cuidado na hora de preencherem justamente, né, para ele puxar os detalhes que vocês querem que ele puxe como principais, ok? Ahn, feito isso daí, né, eu posso colocar também, mudar a ordem do item no meu orçamento, ele vai ser o primeiro item que eu estou adicionando, então a ordem dele é item número 1, certo? E essa questão não tem problema nenhum, ok? A partir disso, eu também posso vir aqui em outras informações na parte inferior do meu orçamento e colocar um status desse item, tá? Status é um status cadastrável, então eu venho aqui em status, ó, status do item do orçamento, é uma configuração que eu posso mexer aqui, ok? Cadastrar e inserir essa configuração e mudar aqui de acordo, ok? Se esse projeto vai ser solicitado para minha têmpera, ou seja, se eu vou pedir para minha têmpera mandar esse projeto adiante, ok? Ou não, beleza? E se caso eu vá mandar para a têmpera, se ele vai ser encaminhado como medida final para minha têmpera, ok? Medida final é justamente a medida que não vai ser alterada mais, vai ser determinado como última medida daí para o meu projeto, ok? Eu posso vir aqui também em serviços adicionais e inserir um serviço, ok? Por exemplo, acabamento de abertura, duas dobradiças em margem, aplicar película, esse tipo de coisa. Reparem que a fórmula vai mudando de acordo. Como assim a fórmula vai mudando de acordo? O que isso influencia? Vou demonstrar para vocês, tá? Isso aqui eu vou pedir em serviço, né? No cadastro de serviços, eu vou abrir essa tela aqui em outra tela, né? Em outra aba do meu navegador. Nessa outra aba do navegador, consigo ver o serviço que eu já tenho cadastrado e inserir novos serviços. O código ele tem que ser algo diferente, não pode ser algo repetido, tá? A descrição pode ser em qualquer coisa que vocês queiram, independentemente da descrição, ok? Mas eu vou colocar uma aleatória aqui mesmo. Fórmula padrão. Se eu colocar o número 1, ele vai puxar justamente aqui no meu orçamento o número 1 na fórmula. Ele vai entender que é por unidade a minha fórmula, ok? Se eu colocar, né, e vier aqui e clicar em fórmula do metro quadrado, ele muda a fórmula padrão para a fórmula de cálculo do metro quadrado do meu projeto. Assim, ele vai puxar justamente a metragem quadrada do meu produto, ok? Eu posso também vir aqui e colocar o valor de custo e o valor de venda do meu serviço, tá? Dependendo da fórmula que eu colocar, vai mudar a forma que eu precifico o meu produto. Se eu colocar unidade, eu vou colocar valor de custo e venda unitário do meu serviço. Se eu colocar metro quadrado, né, a fórmula do metro quadrado, tenho que colocar o custo e a venda do metro quadrado do meu serviço. Se eu colocar a fórmula do metro linear, tenho que colocar o custo e venda do metro linear do meu serviço, porque ele vai cobrar por metro daí. Não dá para colocar direto o valor unitário que estimado desse produto no metro, então ele vai dar muito mais caro do que vocês cobrariam nesse serviço, ok? Então, por conta disso, eu tenho que ficar atento ao tipo de fórmula que eu coloquei, porque vai ser a fórmula que o meu serviço vai cobrar. Eu também tenho a fórmula do quilo e a fórmula do metro quadrado do vidro em específico. Sim, essa aula... perdão se estiver muito rápida, qualquer coisa, aliás, esqueci de avisar vocês, vocês podem questionar a qualquer momento, parar, pedir para voltar em algum tópico específico, voltar em algum ponto específico ali, para que eu possa mostrar novamente, tá? E sim, essa aula está sendo gravada, vocês podem solicitá-la depois, em qualquer momento. Estamos em algumas etapas importantes da aula, por favor, não me envie a aula gravada. Claro, Patrícia, também, perdão, eu acabei não lendo a sua mensagem um pouco antes, tá? Uma dúvida, quando eu tiver já a medida fina, eu uso a medida interna, é isso? Isso mesmo, Márcio, se você entendeu bem. É a medida interna daí, porque daí seria a medida final do produto e não do contramarco, ok? Perdão, acabei não lendo a sua mensagem ali antes, tá bom? Mas a princípio, respondendo as questões de vocês, a aula vai ser gravada, vai ser enviada para vocês posteriormente. Basta solicitar no nosso WhatsApp de suporte, tá? Ela só vai demorar um tempinho para sair assim que finalizar a gravação, tá? Mas assim que sair, vocês podem solicitar ali a qualquer momento, né? O pessoal te encaminha. E quando você tiver medida fina, né, do produto, ou a medida final também identificável, é medida interna do contramarco, ok? Mas, cadastrando aqui o meu serviço, eu vou tentar baixar um pouco o ritmo que eu estou fazendo da aula, tá? Para que a gente possa, para que fique um pouco mais fácil de entender, ok? A parte daí, a parte
do serviço, né, quando a gente cadastrar, a gente seleciona aqui embaixo que ele vai puxar a fórmula que você colocou lá, sendo ela de unidade, sendo ela de metro quadrado ou de metro linear, tá? Mas ele só vai aplicar quando eu clicar no botão de inserir. Aqui eu tenho 3 opções para finalizar a inserção desse produto no meu orçamento. Eu posso escolher outro projeto, onde ele vai remover esse item do meu orçamento, ele não vai aplicar esse item no meu orçamento e vai me deixar escolher outro item no meu orçamento no lugar. Eu posso incluir esse item e colocar outra janela exatamente igual a essa, né? Não exatamente igual, mas para definir outra medida, outras cores, outros detalhes, né? E ele também deixa eu incluir diretamente o item no orçamento. Quando eu clico para incluir o meu item dentro do orçamento, ele vai me aparecer essa tela aqui. Essa tela é a tela de variáveis. O que, que são variáveis? São questões que mudam dentro do meu orçamento. Como, por exemplo, montagem da remate. Se eu vou usar o MP347 ou se eu vou usar o CT001. E ele mostra uma prévia aqui embaixo do que eu estou utilizando. Ou seja, variáveis são perfis que podem mudar de acordo com o que eu vou utilizar. Como, por exemplo, se eu usar folha larga ao invés de folha comum, né? Se vai ser com reforço, sem reforço, reforço de aba, reforço tubular, né? Se meu baguete vai ser quadrado, ou se vai ser um baguete quadrado junto do baguete arredondado, se vai ser fecho concha com chave ou fecho concha com trava, qual o tipo de roldana que eu vou estar utilizando, se a carga até 40 quilos ou se a carga até 80 quilos, esse tipo de coisa que que as variáveis vão me pedir. Questões que mudam dependendo do que eu vou usar ou não no meu projeto, tá? E, por exemplo, deixa eu mudar aqui, ó, por exemplo, a montagem da janela, que é uma variável que muda, né, justamente o tipo que a minha janela é montada, né? Se eu colocar que eu vou ter uma fixa, ele muda a foto do meu projeto aqui, ó. Se eu voltar para todas as móveis, ele muda para a foto de todas as móveis novamente. Assim, mantendo, né, a minha definição de acordo com o que eu vou utilizar de fato. Ok? Confirmando aqui embaixo, eu posso registrar essas variáveis e ele vai voltar para essa tela aqui do orçamento para que eu possa pesquisar o meu item, tá? Pesquisando o meu item e inserir mais produtos dentro do meu orçamento, tá? De momento, alguém quer voltar em algum ponto do treinamento, ficou alguma dúvida, querem tirar, dar alguma sugestão, né, do que voltar, questionar algum detalhe? Podem ficar à vontade, se desmutar ali para poder falar, mandar mensagem no chat. Fiquem à vontade, a gente está aqui para vocês pegarem o jeito de como que funciona as questões ali do sistema, tá? Então não tenham medo de perguntar. Beleza. Vou estar considerando por enquanto que não. Se tiver alguma pergunta ali no chat, eu tô com o chat aberto aqui, tá? Opa. Nas folgas das variáveis com medida fina preciso zerar? Não seria necessário zerar se você não quiser. Mas você pode zerar, não é obrigatório você zerar para ele dar certo, mas você pode, se você quiser, estar zerando a medida final ali daí do seu projeto, ok? Nada obrigatório, mas você pode zerar caso você tenha vontade. Ah, prosseguindo aqui, a gente pode ou selecionar mais produtos ou calcular nosso orçamento, tá? Eu vou estar calculando o nosso orçamento, tá bom? E a partir daqui, eu vou estar utilizando ele vai me informar aqui que tem item sem valor, e eu consigo verificar os detalhes do meu orçamento em si, ok? Essas medidas ali do meu orçamento em questão que eu vou utilizar, eu consigo visualizar aqui certinho, tá? Todos os detalhes do meu orçamento estão dentro desta tela aqui. Eu vou mostrar um por um o que cada um dos detalhes faz, tá? Inserir novo projeto, eu coloco uma nova janela, uma nova porta, algum outro item no meu orçamento. Calcular é um botão que vai aparecer uma solicitação para vocês calcularem o orçamento de vocês de acordo com o que mudar na licença de vocês, tá? Esse cálculo aqui, ele vai conferir novamente as medidas, valores, itens, produtos que estou utilizando ali e vai me permitir recalcular, né, como que ficaria o meu orçamento, qual valor que seria, dependendo da medida que eu mudei, dependendo da cor que eu mudei, esse tipo de detalhe. Imprimir é para prosseguir para a impressão do meu orçamento, onde eu posso justamente
fazer a alteração, né, dos meus. Fazer alteração não, fazer impressão dos meus produtos, gerar ali para eu poder enviar para o meu cliente, tá? Opções, ele me dá 4 opções, certo? 3 delas são dependentes de módulos externos. Um deles é a geração de módulo de nota fiscal ou de nota fiscal dos itens selecionados, que é puramente dependente da parte de notas fiscais do sistema de vocês. Ok? Outra questão ali seria faturar com Pix, que é dependente do módulo de Pix que a gente tem, né? Um adicional do módulo de Pix. E eu posso também importar os projetos de outro orçamento. O que a importação de projetos de outro orçamento faz, tá? Ele puxa os orçamentos que eu tenha de um orçamento que eu já criei. Então, por exemplo, eu criei o orçamento. Esse daqui é o orçamento 32. No orçamento 30 tem uma janela que daria perfeito aqui nesse orçamento. Eu consigo vir e puxar através dessa opção. Ok? Próximo detalhe aqui seria o campo de conferência de valores, tá? Antes da gente entrar na conferência de valores, a gente tem também o menu lateral do orçamento, tá? Nessa tela que a gente está exatamente agora, onde a gente viu o nosso produto, a gente está na tela chamada Projeto. As outras telas a gente vai ver depois de conferir as configurações de alteração do item e a conferência de valores, tá? Mas, a princípio, só repassando esse detalhe para vocês, a gente está no campo de Projeto, tá? Agora eu vou clicar aqui, ó, no valor total com desconto, nesse ponto aqui do final da minha tela, tá? Ó, que é onde eu estou sublinhando para vocês. Qualquer lugar que eu passe o mouse aqui, ele fica indicando para mim que eu posso clicar, né? Com a indicação de que eu possa clicar. Clicando em cima dele, ele me leva primeiramente para os custos gerais de obra do meu orçamento, tá? Ele mostra aqui o quilo bruto, quilo líquido, sobra, sucata, todo esse tipo de detalhes. Aqui eu posso editar a perda do meu tratamento, ou seja, tratamento de perfil, eu posso configurar essa perda, né? Por exemplo, meu perfil ele perde 5 milímetros por causa do gancho, né? Que o pessoal engancha ele no perfil para fazer o tratamento para mim. Então eu consigo colocar essa perda, né, de tratamento. Aqui ele mostra o valor de custo da minha obra líquido, né? Ou seja, só com o que foi utilizado, só os perfis que montaram a janela, não tem sobra, não tem sucata, não tem esses detalhes. E o valor de venda baseado nele. E embaixo dele está o valor de custo do meu orçamento geral, total, bruto, né? Todos os perfis, todos os acessórios, tudo. E o valor de venda logo próximo a ele, ok? Aqui mais abaixo, a gente tem a parte dos perfis, certo? Custo do perfil, valor de venda do perfil, custo do acessório, valor de venda do acessório, custo do vidro, valor de venda do vidro, e assim por diante. Aqui mais para baixo, ele mostra os materiais que não estão sendo utilizados ou que estão sem custo no meu orçamento, tá? E no final da tela, ele tem esse botão aqui, ó. Clique aqui para mudar a forma de cobrança da sucata, embalagem, sobra, comissão e etc. Aqui, eu posso selecionar como que ele está cobrando minha sobra ou sucata. Posso colocar para não cobrar nada, posso colocar para cobrar o valor de custo da minha sobra, posso colocar para cobrar o valor de venda da minha sobra, posso fazer exatamente a mesma coisa com a sucata, posso pedir para ele ver o valor de custo né, da perda de corte ou da venda da perda de corte. Posso definir se eu vou utilizar os acessórios que vêm junto na embalagem, que, por exemplo, quando eu compro uma embalagem de parafusos, eu uso os 15 parafusos, só que a embalagem vem 100 parafusos e você quer cobrar esses parafusos, você pode clicar ali, né, para definir o que se vai cobrar ou não os meus parafusos. O botão que tiver em vermelho aqui é o que está selecionado de momento. Então, se eu clicar em outra aba, outro botão vai para vermelho ali, que justamente eu mudei qual que é o item que está cobrando ou não os produtos, tá? Aqui embaixo eu posso modificar a comissão cadastrada no meu vendedor, né, para este orçamento em específico. Bom? E aqui embaixo, né, no final da tela, eu posso salvar essas configurações para esse orçamento só, ou salvar essas configurações para esse orçamento e os próximos que eu criar, para ele puxar comissão, sobra, sucata e etc. que eu colocar ali. Aliás, comissão não, né? A comissão é no cadastro do vendedor.
Se eu alterar aqui, ele só altera por orçamento, ok? E eu posso cancelar essa alteração. Aqui em cima, eu tenho mais telas dentro do Conferir Valores, como por exemplo a tela de perfis. Aqui na parte de perfis ele mostra o código do perfil, o código que vocês colocaram é exclusivo para esse perfil, né? Então aqui, ó, código que eu defini para o meu perfil, né? Código do meu código, já que o sistema não me permite mudar o código do meu perfil. Ele me indica a descrição do perfil, qual cor que ele tá, se o peso, aliás, perdão, dei uma pausa aqui, eu acabei esquecendo o que eu ia falar. Mas eu consigo ver o peso do meu orçamento, né, do meu perfil em questão do que está sendo utilizado. Isso aqui não é o peso total do orçamento, é só o que está sendo usado, tá? E se ele mostra aqui também se ele está calculando por peso ou por metro. Aqui ele mostra a medida por metro do meu perfil. E aqui na direita ele mostra o custo que está na minha tabela de preços. Se o meu perfil tiver por peso, o custo que vai aparecer vai ser o custo configurado para peso. Se o meu perfil estiver por metro linear, o custo que vai aparecer aqui é o custo que você definiu por metro desse perfil, tá? Eu posso vir aqui, esqueci de mostrar um detalhe nos perfis. Nas três barrinhas da esquerda do perfil, ele me dá cinco opções normalmente. Como meu perfil está por peso, ele só vai me dar quatro opções. Se ele tivesse por metro, ele me daria uma quinta opção, tá? Primeira opção que ele me deixa mudar é alterar o cadastro do perfil. Ou seja, eu posso alterar medida, posso alterar valor, posso alterar quantidades e outros peso por metro, né, o tamanho do meu perfil. Posso ver a foto do meu perfil para identificar ele mais fácil, certo? Ó, consigo ver aqui certinho. Consigo vir aqui e alterar o valor só para esse orçamento, tá? Ele não registra na tabela. E colocar daí um valor de custo de venda para esse perfil específico nesse orçamento, tá? Se tiver por peso, ele vai ser um valor por quilo, se tiver por metro, vai ser um valor por metro. E já a quarta opção que eu posso fazer é trocar esse perfil por outro perfil, ó, né? Trocar o perfil. Aqui ele vai trocar o perfil desse orçamento por outro perfil que você definir. Então, por exemplo, se esse AF018 eu quiser trocar para esse SU001 que está ali embaixo, posso colocar aqui SU001 e quando eu confirmar, ele vai trocar o perfil SU001 desse orçamento inteiro. Então, todos os perfis que usam esse AF10, o AF018, iam puxar SU001 no lugar. Acessórios, consigo fazer as mesmas questões que o perfil, quase todas, na verdade. Só que ele tem uma função que não apareceu pro perfil por peso, justamente por ele estar por peso. Se ele tivesse por metro, ele me deixaria atualizar o valor diretamente na tabela de preços. Por quê? Porque o meu perfil, justamente, né, dentro da tabela, ele puxa, né, o valor por metro ali certinho, e o valor por quilo é um valor geral, ele só deixa eu mudar o preço e orçamento ou dentro da tabela. Por isso que não aparecia a opção de atualizar valor. De momento, vocês têm alguma dúvida, alguma questão, podem perguntar sempre que tiverem dúvidas, tá bom? Não tem problema. A princípio também, enquanto não tem perguntas de momento, a gente pode ver a foto do nosso perfil, do nosso acessório, aliás, né? Alterar o cadastro desse acessório e visualizar o valor na tabela. Em vidros, eu não consigo substituir o meu perfil, meu vidro, trocar, ver a foto, até porque o vidro é uma chapa de vidro sempre. A foto vai estar justamente lá já no projeto. E eu posso vir aqui atualizar o valor na tabela dele ou atualizar o valor para esse orçamento. Campo de kits só vai aparecer configurações quando eu utilizar kit. Nesse caso, estou usando uma janela da Suprema que não possui kit. Ok? Então, não haveria necessidade de eu estar configurando nada aqui no momento, porque não vai ter nada na tela. Serviços, eu consigo ver quais serviços que eu incluí dentro do meu orçamento, tá?
sem preços. Eu posso ver o que está sem valor no meu orçamento e eu posso vir aqui nas três barrinhas e já definir o preço dentro da minha tabela para atualizar os meus produtos, ok? Aqui em barras, eu consigo ver as barras brutas, agora sim o material bruto, né, do meu orçamento. Quantidade, peso, peso que está sendo otimizado. Esse peso otimizado é com uma configuração nova que tem um sistema de otimização de barras. Vou mostrar para vocês daqui a um tempinho, tá bom? Posso, né, ver daí o peso da sucata, peso de sobra, peso de corte, peso de tudo, ok? Todos os detalhes do meu perfil. Aqui em cima eu também posso ver em preços para esse orçamento. Lembra que todos os itens que a gente clicou nas três barrinhas tinha como definir um preço só para esse orçamento? O que isso faria, tá? Isso geraria justamente um preço só nesse orçamento em específico, tá? E esse preço dentro desse orçamento específico, ele apareceria aqui para eu excluir ou editar o preço desse orçamento, tá? Tabela de preços. O que a tabela de preços faz, né? Não é necessariamente para atualizar ou alimentar a tabela de preços. Aqui é para mudar de tabela de preços, ok? Se eu vier aqui no botão de inserir, ó, por exemplo, minha tabela de vidro padrão. Eu tenho essa tabela de vidro padrão, abre parênteses C, fecha parênteses. Mesmo que seja só essa diferença do nome de uma tabela para outra, esse é o nome da minha tabela de preços, ok? E eu posso daí, né, selecionar ela para colocar ali certinho, tá bom? Margens do meu orçamento, eu consigo ver quantos por cento que eu estou aplicando em cima de tudo. No caso, o vidro está em 200%, perfil está em 100%, e os mobs, os itens, né, de acessório e perfil estão 100%, né, e a margem do vidro está em 200%, ok? Eu posso vir aqui também e alterar a margem de lucro para esse orçamento. Assim eu defino, né, a nova margem aqui na direita certinho. Mas eu tenho que clicar naquele botão para isso. Em sobras, eu consigo ver tudo que vai sobrar ou tudo que vai ser sucateado do meu orçamento. Ok? Bem, a partir disso, a gente conseguiu visualizar tudo da conferência de valores. O que a partir daqui, onde que a gente vai, tá? Para os detalhes do item. Se eu clicar aqui na setinha para baixo, ele vai expandir a foto do meu projeto e vai me deixar ver tudo do meu projeto. Ok? Tudo. Ele me deixa ver, não exatamente tudo, mas 90% do meu projeto. Então eu consigo ver medida, consigo ver a cor do perfil, cor do acessório, cor do vidro, como que está o cálculo do perfil dele, cálculo do geral dele, né, de perfil, acessório e vidro, se vai ser mandado para tempera ou não, todos esses detalhes. Aqui na direita, ó, onde está o valor total do meu produto, certo? Posso clicar e alterar digitando o valor do meu orçamento. Para ele aplicar, eu tenho que vir aqui no meu navegador e recalcular ele. Ok? Recarreguei. Meu orçamento foi para 5 mil, que é o que eu defini dentro da minha tabela de preço. Dentro do meu item ali do orçamento, tá? Aqui, nesse mesmo detalhe daí, né? Eu tenho as três barrinhas do meu item do orçamento. Ele aqui mostra as funções que eu tenho dentro do orçamento no momento. A primeira é alterar foto, eu vou estar abrindo aqui para vocês, que ele vai abrir esse editor de imagem nosso, onde eu posso colocar, por exemplo, medida, certo? Posso colocar, por exemplo, adicionar um puxador aqui certinho. E a partir disso daí, né, definir esses detalhes ali certinho. Posso colocar aqui. Também posso vir em imagem base, onde ele vai me pedir para selecionar uma nova foto para esse item. Selecionando uma nova foto, ele vai subir essa foto dentro do meu orçamento já. Ok? A partir daqui, daí, a gente consegue ou não, né, escolher o ficheiro da foto. E quando eu clico para salvar
aqui em cima, você vê no meu item expandir a setinha dele, a foto dele vai estar mudada com as alterações que a gente fez. Nas três barrinhas eu consigo editar o item de orçamento, onde eu posso mudar o tipo da remate, se é interno ou externo, se vai usar ou não usar remate, se vai usar remate de piso, todos esses detalhes. Ok? Posso excluir o item do meu orçamento, eliminar ele de dentro do meu orçamento, tá? Remover ele do meu orçamento ali. Eu também posso ver aqui certinho, né? E posso duplicar o meu projeto, que é gerar uma cópia exata dele, né? Gerar um segundo projeto exatamente igual. Editar variáveis, que são aquelas opções de escolha que a gente viu no começo desse treinamento, certo? Aqui a gente também tem como ver os custos do projeto, o que está me custando mais, o que está me custando menos, o que está né? Como que está me custando as coisas. A partir disso, né, eu posso vir aqui e também ver e editar a minha tipologia. Essa questão ela fica bloqueada para projetos que não são duplicados, certo? O que é um projeto especificamente aqui, né? Ah, com, né, a parte do, me fugiu a palavra agora. Da duplicação, o que tenha sido criado por vocês, vocês podem estar editando e mudando dentro do orçamento, tá? Alterar valor, ele tem uma função similar àquela questão que a gente digitou ali na direita no valor total do produto. Aqui eu posso voltar para o valor original, posso colocar uma margem de lucro, posso colocar margem de venda, né, margem de... vários tipos de margem que você pode colocar, ok? Posso colocar desconto também, né? Me fugiu a palavra. E eu também posso vir aqui e ver o meu projeto em 3D. Se meu projeto tem modelagem em 3D, eu posso visualizar ele em 3D clicando aqui. E caso vocês queiram, ele vai sair daí com um código QR dentro do orçamento para que seja repassado para o cliente esse detalhe. E, por fim, né, eu posso vir aqui e substituir o meu projeto. Substituir o projeto é como se eu excluísse esse projeto de dentro do meu orçamento e colocasse outro no lugar, tá? Essa questão aí da exclusão do projeto ali certinho, né? Ela não vai afetar nada do orçamento além daquele projeto que você remover, tá? E por fim, a parte ali, né? Avisar a equipe WVetra. É como se, por exemplo, você notou que tem algo errado nesse projeto e você quer que o pessoal revise esse detalhe, você pode mandar direto uma solicitação para parte do setor de projetos, ok? A partir disso, a gente viu todos os itens aqui no menu lateral do orçamento, tá? Do item do orçamento e da conferência de valores. Falta só o menu lateral geral do orçamento. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão em relação a isso, todos esses detalhes? Vamos lá? Alguma dúvida, alguma questão, algum questionamento? Vocês têm algum detalhe que vocês queiram revisar? Perfeito, então. Vamos dar uma procedência, né? A gente já viu todas as partes superiores, a conferência de valores, a alteração de itens e esses detalhes aqui. A única coisa que falta é esse mais opções aqui embaixo. Primeira opção, reordenar itens. Se vocês repararem, esse item aqui é o item da ordem número 1. Se eu incluir mais um item, ele vai ser da ordem número 2. Se eu incluir mais um item, ele vai ser da ordem número 3. E assim sucessivamente. Hein? Eu posso também, né, adicionar é, trocar, né, a ordem que eles vão aparecer ali certinho. Comprovante de entrega. Esse aqui eu consigo gerar um comprovante de entrega que também pode ser gerado por outra tela, que eu vou demonstrar para vocês, já que ela é um pouquinho melhor, tá? Eu também tenho a opção de relatório dos itens selecionados.
Se eu tiver 5 itens aqui e eu marcar um deles, eu posso tirar um relatório só dele. O único tipo de relatório que não pode ser tirado separadamente, já avisando, é relatório de material de perfil bruto, tá? Perfil cortado, líquido, né? A, a parte do perfil do corte ele deixa, né? Orientativo de montagem, esquema de corte, os detalhes ele deixa puxar só de um item. Agora, material bruto, não. Por que ele não deixa puxar material bruto? Porque em perfil específico, tá? Porque esse material ali ele foi reaproveitado entre outros itens do orçamento. Se você puxar o material bruto de um item só, ele vai puxar como se não tivesse outros itens dentro do orçamento, com uma barra só. E assim, ele daria erro na quantidade de perfis que seriam necessários comprar. Muito possivelmente para mais do que para menos. Só que se for para menos, ainda assim é ruim, né? Imagina, você está querendo montar uma obra, acabou vindo material a menos, tem que pedir, acelerar atrasar essa obra, né? E acelerar, às vezes, o fornecedor para conseguir o material que você precisa. Então, ele não tem essa função por item. Próximo detalhe é alterar os projetos selecionados, cores, perfis, acessórios, vídeos. Então, por exemplo, meu projeto está todo cor branca em color 8mm laminado. E eu tenho 10 projetos assim. Eu posso mudar o item de todos os projetos, né? Através de uma fornalha em específico. Ok? Eu também, né? Posso vir aqui e excluir os projetos selecionados, é auto-explicativo, eu marco o que eu quero tirar e eu tiro. Eu posso cobrar a mão de obra. Esse cobrar a mão de obra ele aplica para o orçamento, tá? Ele não salva para os próximos orçamentos. Aqui eu tenho até que pedir para corrigir essa questão ali depois, né, para ser um pouco mais claro. Esse detalhe aqui, ó, ele não salva as informações para os próximos orçamentos, tá? Mas ele salva para esse orçamento. Salvando para esse orçamento, né, os detalhes justamente vão ficar registrados, né, certinho, né, os detalhes ali de registro e posso definir como que eu quero cobrar os meus produtos, meus perfis, meus acessórios, meus vidros, meus itens, todas essas questões, tá? Eu também posso vir aqui, né, depois de ter feito esses detalhes e confirmar ou não essa questão da minha venda de itens, tá? Né, confirmando aqui certinho, salvar informações, ele salva daí os detalhes que eu colocar. Aqui em mais opções eu também tenho a última questão que é aplicar margem de desconto ou alterar o valor total do orçamento inteiro de uma vez. Ok? Esse detalhe é bem importante. Aí, agora sim, a gente já viu todas as questões do nosso orçamento, tá? Todas as questões aí dessa primeira página. Agora, a gente tem o menu lateral para explorar, tá? O menu lateral, ele possui a seguinte questão, tá? O lateral, menu lateral ali certinho, ele me tem algumas opções, tá? Primeira opção, depois de projetos, que é que eu mencionei que a gente estava, né? Venda de itens, eu consigo vir na minha venda de itens avulsos e colocar informações nela, ok? Venda de itens avulsos, justamente itens à parte, né? Então posso colocar ali acessório, uma roldana, um puxador, um perfil, um pedaço de barra, um pedaço de vidro para o meu cliente. Um que não venha junto de outros itens para formar o projeto. Relatórios. Aqui eu consigo tirar relatórios sobre o meu orçamento. A parte do aqui, gerencial ou visão, ele me deixa ver custo, venda, valores gerais do meu orçamento, tá bom? E esses detalhes ali, eles justamente, né, me permitem ver o que eu precisaria, né, de custo, venda geral, custo geral dos acessórios, perfis e vidros em um relatório só, esses detalhes. Serviços externos são relatórios de medição, ficha de montagem, né, e ficha de montagem em várias outras formas. Produção, consigo tirar croquis da obra, esquema de corte, tentativa de corte sintético, posso puxar detalhes ali de valores do orçamento, né? Posso puxar detalhes de etiqueta, ordens de serviço, esses detalhes, ok? Em materiais,
eu consigo puxar detalhes em específico, né, do que eu estou utilizando no bruto da minha obra, perfil, barra, acessório, vidro, todos esses detalhes ali em questão eu consigo estar puxando tranquilamente dentro do meu orçamento, ok? Então essa questão eu consigo puxar ali à vontade, sem problemas. Próxima aba que a gente tem é de faturamento, que a gente vai pular ela, já que ela faz parte do treinamento de financeiro, tá? Ali é onde você passa o seu item do orçamento para o financeiro. Ok? Próximo detalhe que a gente tem é observação padrão. Observações padrão são observações, né? Ó, eu pesquisei aqui no meu menu lateral observação, ele só me deu uma tela para acessar, que é justamente a tela de observações padrão para o meu orçamento, tá? Essa tela é bem importante, já que observações padrão, elas podem ficar registradas da forma que você bem entender ali para o seu orçamento, tá? Essa questão sendo da forma que você precisa, justamente você consegue, né, deixar uma observação pré-definida para linhas, para acessórios, né? Então, por exemplo, essa aqui de garantia, posso inserir essas informação para puxar por padrão, ou seja, sempre aparecendo nos meus orçamentos. Posso colocar essa informação ali para puxar sempre em todos os itens que eu queira, né? Todos os detalhes ali à vontade, né? Que eu quero colocar permanente, porque eu não preciso ficar escrevendo toda vez para os meus clientes, seria aqui em observações padrão. E ele vai aparecer aqui na hora que eu clicar para inserir a minha observação padrão. Ok? Feito isso, eu consigo visualizar daí, né? Inserir, né, por exemplo, orçamento 32, né? Eu cliquei dentro do orçamento, ele foi pro orçamento 32 ali certinho e colocou essa observação padrão para mim, tá? E a partir disso, eu posso justamente, né, visualizar os detalhes, né, da minha observação padrão, o que eu cadastrei na observação padrão, todas essas formas ali que eu inseri, tá? Entrega de orçamento. Essa opção que eu falei que ia ter aqui no menu lateral, para a gente evitar os dados da entrega ali de baixo que a gente tinha visto. Lembra que eu falei que tinha a parte da entrega lá aqui, ó, deixa eu mostrar novamente, ó. Projetos, mais opções, comprovante de entrega. Esse comprovante de entrega fica no campo entrega do orçamento. Vou clicar no botão para inserir essa entrega desse orçamento para vocês darem uma olhadinha, tá? Aqui, ó, pode ver que eu consigo ver quantos itens que eu tenho, né? Posso entregar a esquadria ou só o contramarco, tá? Aqui eu só tenho um item de uma quantidade. Se eu tentar colocar duas quantidades desse item e fazer a entrega, ele dá erro, porque eu passei do meu limite máximo. Eu vou fazer uma questão aqui para vocês, né? E editar a quantidade de itens do meu orçamento para 2, tá? Para os fins de mostrar para você. Tanto calcular, aparecendo aqui em vermelho em cima, né, indicando que eu tenho que calcular meu orçamento. Aí o botão calcular entra em ação. Quanto também eu mexer aqui nos detalhes, né, do meu orçamento de entrega, tá? Que é o que a gente vai ver. Vindo para entrega do meu orçamento, vou inserir novamente, quantidade é 2. Se eu quiser entregar um item, reduzir a quantidade para 1 e confirmar a entrega, aí ele vai dar certo. A entrega cadastrada com sucesso com o número 101177. Tá aqui a impressão dessa entrega. Se eu vier para inserir novamente outra entrega, ó, a quantidade é 2, quantidade para entregar que eu confirmei aqui é 1, e quantidade já entregue é 1. Ele não me deixa passar da quantidade máxima. Se eu tentar colocar 2 de novo aqui, ele vai dar erro, ok? Eu vou agora, né, justamente realizar a impressão dessa entrega, tá? Eu vou imprimir aqui para você ver. Imprimir. Posso excluir também esses detalhes, certo? Aqui, ó, ele sai o meu produto que eu resolvi entregar, né? Item, quantidade, largura, altura, e se ele foi conferido pelo cliente ou não, tá? E aqui, ó, declaro para todos os fins que os serviços do pedido foram executados conforme solicitado e que estamos em perfeitas condições. Assim, afirmo estar satisfeito com a qualidade do mesmo, certo? Esse detalhe é justamente para quando você tem os clientes que eles tentam, às vezes, se aproveitar de situações,
ou causar situações que eles possam tirar vantagens, né? E vocês queiram deixar esse detalhe assinado para o seu cliente marcar ali essa informação que recebeu e não ter como ele contra-argumentar contra vocês quando, por exemplo, vocês fizeram uma entrega correta. Ok? Próximo detalhe, integração de corte. Integração de corte é uma tela que me permite interagir com máquinas de corte automático, sendo elas da Corteza, da Bramode, da Vettori e da AVR. Tá? Sempre que eu colocar imprimir, ele salva automaticamente tudo que foi feito. Ele salva tudo que você registrou dentro daqueles produtos do orçamento. Você consegue registrar tranquilamente, tá? E essas informações elas vão ficar assim registradas ali dentro do orçamento para vocês verem depois, tá? Ah, no caso, se vocês quiserem também, não entendi 100% dessa observação, vocês podem deixar observações, só que a impressão da entrega é que ele vai imprimir, né? Observação, consultório Cinti é uma observação que a gente salvou como padrão para todos os orçamentos. Então, sim, ele aparece as informações padrão para os meus produtos, tá? Esses detalhes ali que eu salvar como observação padrão, né? Eles vão ficar aparentes para mim por tempo indeterminado, então eles vão ficar ali salvos para você consultar depois, tá? E ver esse tipo de modificação. Então, largura altura que você mudar, mudou largura altura, e só vai ter que refazer a entrega dele, tá? Né? Refazer ali o produto, até porque se você mudou a largura e a altura, ele teoricamente já não está entregue, não tem sentido mudar a largura e a altura de um produto que já foi entregue e instalado, por exemplo, né? Certo? Próximo detalhe. Depois da integração de corte, a gente tem prazo de entrega. Prazo de entrega é cadastrado na tela. Prazos de entrega. Digitei prazo no menu lateral, vim para prazos de entrega. Vou abrir aqui em outra guia para vocês verem, tá? Ele mostra os prazos de entrega que eu tenho para linha Gold, fachada PV2 e linha de vidro temperado. Não tenho prazo de entrega para linha Suprema, então ele não me puxou nada de momento. Mas se eu tivesse, ele me puxaria os prazos de entrega desejados de acordo. Ok? Tem alguma outra questão que você queira aproveitar para perguntar? Não? Certo? Vamos prosseguir aqui então. Depois dos prazos de entrega, a gente tem o campo de condições de pagamento, que também é cadastrado em outra tela chamada condição de pagamento, onde você pode cadastrar, marcar algumas para aparecer como padrão, ou seja, em todos os orçamentos, ou deixar umas não como padrão, para que eu possa inserir dentro do meu orçamento aqui uma opção de pagamento selecionada pelo meu cliente. Ok? Outras comissões é aquela tela que a gente tinha visto na hora do cadastro do meu produto. Lembra que ele tinha a opção de cadastrar outras comissões dentro dos seus produtos ali do orçamento? É aqui que a gente consegue inserir essas outras informações, tá? Voltando aqui, a gente também pode colocar, né, essas outras comissões lá certinho. Históricos, perdão, tava lendo o chat ali, ver se não tinha mais nada. Históricos é uma tela bem importante para o orçamento de vocês, tá? Que vocês conseguem ver quem mexeu, quando mexeu e o que mexeu dentro do seu orçamento. Não tem como ocultar informações de vocês, certo? Então aqui vocês conseguem ver, consultar, verificar, questionar, ajustar, né? Procurar mudanças e modificações feitas nos históricos de vocês, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, incluído o item da janela de correr, orçamento com valor total alterado. Alterado o valor do item da janela para 5.000, que a gente digitou o valor manualmente. Item número 1 do projeto da janela do Supremo de uma folha, duas folhas móveis, né? Orçamento calculado com sucesso, o valor do orçamento passou para tal, certo?
Então você consegue ver todos esses detalhes do seu orçamento sem restrição de informação. Nada vai ficar oculto de vocês. Ok? Outro detalhe que a gente tem também, né? A gente pode inserir manualmente um histórico de, de alteração no orçamento. Então, por exemplo, um histórico, conversei com o cliente, ele pediu para trocar medida tal, tal, tal para medida tal, tal, tal. Isso acontece de vez em quando. Comum dentro de orçamentos, mudanças e alterações acontecerem. E você pode anotar essas mudanças justamente para ficar de acordo com o que vocês querem, né? De acordo com o que vocês precisam que apareça, ok? Então, esses detalhes ali vão ajudar bastante no uso do orçamento de vocês ali, né? Creio eu. E, através disso, a gente consegue, né, justamente pegar e colocar essas descrições para a gente consultar depois, né? Eu vou fazer uma aqui para vocês verem, na verdade, né? Teste de retorno para cliente A. Não teve o retorno vai ser para o dia 18/8, está programado para retornar dia 18/8, vou confirmar. Teste de retorno para cliente A, dia 17/8/2026, às 14 horas e 12 minutos. Posso vir aqui e finalizar esse retorno, né? Para marcar que eu fiz esse retorno. Não consigo fazer isso. Não consigo fazer isso em todos os outros itens aqui do orçamento, sim. Perdão, me enganei. Memória de cálculo é bem similar ao histórico do orçamento. A diferença principal do histórico do orçamento referente a isso é que, ao invés de ser limitado ali, né, a questões de custo, né, de a parte do que foi mudado, de medida, de valores, ele é referente a especificamente medidas e cálculos feitos dentro do orçamento, né? Validando cálculos do item 1 da janela suprema, cálculo de serviços do item 1, cálculo de acessórios do item 1, cálculo de vidros do item 1, cálculo de perfis do item 1. Mostra tudo aqui, se foi finalizado, ou se apareceu como sim, ou se deu algum erro. O horário que foi feito e a data que foi feito. Memória de cálculo a gente viu. Anotações, eu acabei pulando esse campo sem querer. Peço perdão. O campo de anotações, ele serve para o aplicativo de celular, tá? Especificamente o aplicativo de celular. Por que especificamente o aplicativo de celular? Por conta que no aplicativo de telefone ele tem um campo onde você pode acessar o seu orçamento e realizar anotações dentro dele, tá? Assim, vocês não têm problemas daí com a parte das anotações que vocês vão colocar ali certinho e consultar ali direto, tá? E por fim, otimização de barras. É uma tela onde você consegue cadastrar otimização de barras, de perfis, acessórios. Não, perfis não, é de perfis, né? Que são solicitados para compras em específico. Então, às vezes, dentro de alguns orçamentos, o orçamento ele é grande demais e vocês precisam, por exemplo, né, mudar detalhes de cálculo de perfil, né, ou comprar perfis de medidas em específico. É aqui que vocês conseguem inserir esse tipo de mudança dentro do sistema de vocês, tá? Assim vocês conseguem daí justamente cadastrar a forma que seria mais otimizada dos seus perfis, puxarem no orçamento e usarem dentro do sistema, tá? Aqui, a partir desse momento, a gente conseguiu visualizar tudo que o nosso orçamento tem a oferecer, com exceção da impressão, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu venho aqui em cima, em imprimir barra enviar por e-mail, tá? Orçamentos com valor unitário com medida, né? A gente recomenda, na verdade, utilizar o modelo de orçamento concept. O modelo seria o modelo que a gente tem para imprimir os orçamentos, né? Modelo A, modelo B, modelo C. São formas de impressão de orçamento diferentes, tá? Eu recomendo o modelo concept, porque isso aqui, ó, são todas personalizações que dá para fazer no modelo concept. No modelo concept, se você vier em configurações do relatório, ó, aqui dá para dar uma prévia de como que seria a capa. A cor aqui está em azul e aqui embaixo está em amarelo, tá vendo? Selecionar a cor padrão aqui, ó. A minha cor primária e secundária estava em vermelho, tá vendo? Então, quando eu imprimir meu orçamento, a cor azul aqui, ó, que está aparentemente aqui em cima é a primária, e a cor que está amarela aqui seria a secundária. Posso definir as cores do meu orçamento. Foto da capa.
Eu posso ver a foto aqui da minha capa, essa foto que eu coloquei certinho. E aqui atrás estaria, né, nessa imagem aqui, ela vai ser substituída pela foto que vocês colocarem ali, ok? Ou eu também posso vir no modo personalizável e configurar do zero meu orçamento. Colocar a foto da capa que eu quiser, colocar a informação que eu quiser que ele puxe e customizar todos os aspectos do meu orçamento, com exceção das folhas onde mostram os itens, tá? Então, capa, contracapa, rodapé e cabeçalho das folhas você consegue mexer. Agora, por exemplo, durante as folhas ele certinho, ó, vou mostrar para vocês, né, numa impressão, ele não mudaria. Eu vou imprimir aqui meu orçamento, tá? Ó, aqui está o meu orçamento, com a minha logo aparente aqui em cima, a foto que eu coloquei aqui de fundo, os detalhes das minhas informações, telefone, rede social, todos os detalhes ali certinho, tá? Posso puxar esses detalhes ali à vontade, sem problema nenhum, tá? Aqui ele puxa daí, né, os dados da obra do meu cliente, o cabeçalho e as informações da foto. Tá vendo esse QR Code aqui na direita? É o QR Code de impressão 3D do orçamento, tá? Caso o projeto ele seja um projeto que tenha o 3D configurado dentro do sistema, né? Não são todos que tem, mas a gente está configurando isso dentro do sistema, né? Mas dá para vocês pré-visualizarem uma questão 3D dele pelo telefone, tá? Aqui, né, eu posso ver também o valor total que deu na minha obra, a metragem quadrada total, as condições de pagamento, e aqui embaixo tem observações que eu cadastrei, né, observações padrão, e a assinatura do meu cliente, do contratado e do contratante. Contratante sendo o cliente, contratado sendo vocês. Ok? Feito isso, né, a gente viu da parte da impressão do meu orçamento. Vou voltar aqui. E eu posso só mostrar para vocês como seria a visualização 3D, né? Ver 3D. Ele vai carregar a sua imagem em 3D aqui. Isso dá para ser visto pelo telefone, tá? Aqui aparece meu projeto certinho. Se você tiver pelo celular, você consegue apontar a câmera. A gente fez um sistema de realidade aumentada ali, né? A gente aproveitou desse detalhe, onde você pode apontar a câmera para a direção que vocês querem visualizar alguma coisa. Quando vocês apontarem para a direção, vocês podem ajustar onde a janela vai ficar. Podem vir aqui justamente mudar a cor dos acessórios, mudar a cor dos perfis, mudar o jeito que o vidro vai estar aparente, né? O jeito que está a aparência do vidro, da cor dele certinho, tá? E ele vai mudar aqui na imagem no 3D que vocês vão aparecer de realidade aumentada no celular também vai aparecer. Vocês podem aumentar o zoom, diminuir o zoom. Clicando aqui no R, ele vai rotacionar, ele vai resetar o modelo, né, para a posição atual. Então, se eu jogar aqui para baixo e clicar aqui no R, ele volta para a posição original. E se eu clicar em 360, ele vai ficar girando em 360 graus para a apresentação do meu cliente, tá? Então, para o meu cliente visualizar justamente esse produto rotacionando em 360 ali para ele, tá? E aqui a gente conseguiu ver a formatação do 3D. A gente conseguiu agora de fato ver todas as telas presentes na parte dos orçamentos do sistema. Tem algum ponto, algum tópico que vocês queiram retornar e verificar? Alguma dúvida que vocês queiram aproveitar para tirar? Que agora seriam os momentos finais aqui do nosso treinamento, certo? Então, tem algum ponto que vocês queiram retornar para observar? Algum tópico, alguma questão? Perfeito. A princípio, então, a gente conseguiu daí finalizar o nosso treinamento, tá? Eu peço, por favor, aqueles que entraram depois no treinamento, acabaram chegando um pouquinho mais tarde, enviarem o nome de vocês e o número da licença de vocês ali no chat, para a gente confirmar a presença de vocês aqui, tá? Porque senão vocês vão acabar ficando sem presença, certo? E a gente não vai ter um controle ali sobre esses detalhes. A gente gostaria também de, né, futuramente pegar feedbacks com vocês para poder repassar ali, né? Para a gente poder estar melhorando sempre esses detalhes.
Então, se vocês quiserem ter acesso a esse tipo de feedback, se a gente entra em contato com vocês, pergunta como foi, né? Deixem ali informações de vocês no chat, que entrou mais tarde, não enviou anteriormente, para que a gente possa anotar, tá bom? Muito obrigado pela participação. Opa, isso aí. Isso aí. Já mandaram já. Muito obrigado pela participação de vocês dentro do nosso treinamento, tá bom? É bem importante vocês terem isso dentro da jornada de vocês, né? E tenham um ótimo dia para quem estiver assistindo depois, uma ótima tarde. Desejo tudo de bom a vocês e muito obrigado pela participação.